Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui hoje, segunda-feira, 12 de abril de 2021. Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui rápida aqui para gravar e deixar lá no grupo do WhatsApp dos alunos do primeiro ano, falar um pouco sobre as funções da literatura e falar um pouco também sobre o trovadorismo de modo geral, tá? Vamos abrir nossa tela aqui, mostrar o nosso guia, nosso livro. Aí, em funções da literatura, a gente vai dar uma analisada, uma revisãozinha dessa matéria exatamente que poderá estar presente na avaliação bimestral e para ajudar vocês aí na realização dessa atividade. Ok? Então, vamos aqui apresentar o nosso guia, a nossa guia, que atividade modernismo, português contemporâneo 1. Que temos funções da literatura. Gente, a literatura tem muitas funções. A primeira função da literatura, aquela função primordial, aquela que claro, se a gente imaginar que a literatura ou oratura, né, é aquilo que serve como passatempo, como entretenimento, a civilização universal, né? O primeiro objetivo é entretenimento. Então, vamos fazer a seguinte ideia. Lá naquelas cavernas, quando os homens da caverna, que habitavam as cavernas, eles registravam o seu dia a dia. O primeiro objetivo daquele registro ali era passar o tempo. Tinha que fazer, ou estava nevando, né, ou estava chovendo, sei lá, ou estava o sol escaldando, não dá para a gente sair fora, né, sair para caçar, não dá para a gente sair para desbravar nada, vamos ficar aqui na caverna para passar o tempo, vamos pintar aqui as nossas aventuras. E pintavam lá a caçada lá dos animais lá, aqueles animais enormes, que são aquelas lanças, ficavam futucando coitado do animal, até conseguir abatê-lo, para poder tirar a pele e, claro, a carne para sobreviver. Então, o primeiro objetivo da arte, de modo geral, é esse, né? É o entretenimento. E da literatura também. E o segundo, no caso lá dos homens da caverna, era registrar o seu dia a dia. E o do literato também, né? O escrever, ao produzir textos orais ou escritos, o objetivo era também esse, registrar o nosso dia a dia. Então, a literatura ela é riquíssima naquilo que nós vivenciamos todos os dias, tá bom? Então, da mesma forma que o conceito de literatura tem mudado historicamente, a função ou o papel que essa forma de expressão cumpre socialmente também tem variado de acordo com o momento e com o grupo que a produz. Vamos lembrar aqui que os parnasianos, quando eles produziam poesia, eles não queriam falar sobre problemas sociais, né? Para ele, a vida era muito atribulada para estarem falando em problemas sociais ou fantasiando. Então, eles pregavam e trabalhavam a função da literatura parnasiana, basicamente, ali no século XIX, né? Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, Vicente Carvalho. O objetivo deles era exatamente fazer arte. Então, tinha essa função literária da literatura parnasiana, é fazer arte, desafiar ao máximo o fazer poético, tá certo? Então, a função da literatura nem sempre é intencional, isto é, quem produz literatura não tem necessariamente um objetivo com a sua produção. Entretanto, ao serem publicados, os textos, de alguma maneira, interferem na realidade social. Olha aí, interferem na realidade social. Então, essa é uma das funções já da literatura, trazer para o leitor os elementos sociais, ok? Então, vamos aqui ver algum papel da literatura, alguma dessas funções importantes. Literatura como arte da palavra. Enquanto arte da palavra, a literatura é a linguagem artística, ou seja, o texto literário ele é trabalhado, né? Aí ele tem uma riqueza de sentidos, ele não é pobre, ele usa-se de metáforas, usa-se de todos os recursos possíveis para engrandecer aquilo que ele quer apresentar para o leitor, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, repitamos, as poesias parnasianas, cujo objetivo primordial é exatamente trabalhar a questão somente da poesia, somente da arte, a arte pela arte. Quando a gente vê o poema José de Carlos Drummond de Andrade, a gente já percebe que nós temos um monte de coisa junto. Nós temos a função primordial, que é embelezar a mensagem, daí uma das funções da linguagem importante na literatura.
é também a referencial, ou seja, função referencial, porque é a linguagem trabalhada, é a linguagem enfeitada, adornada, né? Então, nós temos no poema José, e agora, José, a festa acabou, o povo sumiu, a luz apagou, e agora, José, está sem dinheiro, está sem discurso, já não pode fumar, já não pode cuspir, já não pode, a noite esfriou, o riso acabou, o bonde não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo secou, e tudo bufou. E agora, José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você corresse, se você cansasse, então, esse monte de sis, essas conjunções condicionais vão embelezando o texto e dando ao texto um certo barulho, ao texto, à poesia, um som repetitivo, né, que vai tornando o dia a dia de José meio insosso, né, meio sem sabor, digamos assim. Tudo isso em função da sonoridade, tudo isso em função da poesia. E, claro, nós temos aí uma função social muito importante. Na poesia de Carlos Drummond de Andrade, necessariamente a função dela é uma função social, né? É um poeta fantástico, eu coloco Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes, isso sem desmerecer os demais, mas esses três são os poetas mais importantes do século XX para a literatura brasileira, tá certo? Literatura como recriação da realidade. O escritor literário recria a realidade a partir de sua visão particular. Imagine que os românticos, né? Românticos, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Castro Alves, todos eles trabalhavam sua poesia, a realidade a partir de si mesmo, né? Como eles viam a realidade. Gonçalves Dias vai dizer: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem... Essa poesia de Gonçalves Dias, na verdade, né, ela é uma, digamos assim, uma refração daquilo, do modo como ele vê a sua pátria, do modo como ele vê a sua nação, né? Então, cada um vê a poesia de uma forma. Tem um detalhe: depois que a poesia sai de dentro do poeta, digamos assim, né, eivada dos elementos externos, a partir do ponto de vista do próprio poeta, a partir daí ela deixa de ser dele. E cada um, ao ler sua poesia, poderá dar um significado intrínseco a ele, ou seja, ao leitor, ou seja, um significado subjetivo, porque a poesia ela parte do sujeito para o sujeito, né? Bakhtin é muito feliz quando ele, na sua análise do discurso, ele vai dizer que o discurso isolado ele não existe, o discurso só existe pelo outro, devido ao outro. Então, o que há na comunicação, na verdade, é a interação entre emissor e receptor, certo? E a literatura como prazer, isso aqui é o que a gente tinha dito no começo. A literatura ela é entretenimento, tá? Ou seja, o primeiro elemento dela é o entretenimento, depois é que ela vai adquirindo outros elementos, né? Tanto que, ao defender o direito à leitura, Antônio Cândido leva em conta que toda pessoa, independentemente de seu nível social ou de sua escolaridade, tem direito ao prazer proporcionado pela literatura, ou seja, se negar a fruição da literatura é matar a nossa humanidade. Nós não somos humanos, né? Nossa humanidade ela só pode realmente fluir com a visão de boas obras de arte, seja na música, seja na pintura, seja na arquitetura ou na literatura, né? A visão e na audição também, né? Porque a música você vê a partir da audição, você percebe a partir da audição. Usufruir da beleza de um texto literário ou da riqueza de recursos utilizados em uma obra de arte, ouvir música, assistir a uma peça de teatro ou um bom filme, né? São atividades que nos proporcionam prazer, fruição estética. Para Antônio Cândido, esse é um dos direitos de todos. Antônio Cândido vai dizer que todo homem tem direito à alimentação, à moradia, e ele vai dizer no final, e era para estar na Constituição, direito a uma boa literatura,
direito à fruição estética, à fruição da arte, ok? Literatura como experiência. A literatura nos permite ampliar nossas experiências, embora por meio de vivências experimentadas em um mundo ficcional. Veja o que diz sobre isso Luísa de Maria. Quando pegamos um livro para ler, um romance, ou mesmo um ensaio, ou mesmo um jornal ou uma revista, o que nos move é muito mais a experiência e o prazer que essa literatura nos proporciona do que simplesmente a busca de informação. A leitura, enquanto oportunidade de enriquecimento e acumulação de experiência, se torna primordial na formação do ser humano. Ou seja, experiência que aqui se refere a tudo que está em torno da nossa formação, as histórias que nossa avó contou, a música que a gente ouvia, os filmes aos quais assistimos, tudo isso vai gerando uma experiência e vai, a partir da nossa do link que a gente faz, essas experiências, trazendo para a nossa própria visão de mundo, a nossa experiência vai aumentando e a nossa percepção do belo, né, que é a literatura, que a arte vai tornar-se mais efetivo, tá? Tanto que a gente vai dizer sempre, função da literatura, entretenimento, função da literatura, valorização da arte, da estética, função da literatura, função social, porque é a partir da literatura que a gente muitas vezes toma conhecimento dos dramas que vive a sociedade. Lembrando, o poema de Manuel Bandeira, que vai dizer, o bicho. Eu vi um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, a partir dessa percepção, dessa função social da literatura, a gente pode ficar alerta para os problemas sociais e, claro, encontrar forma de ajudar a combatê-los, ok? Então, essas são mais ou menos as funções da literatura. E sobre o trovadorismo, é bom a gente lembrar sobre o trovadorismo, que é aquela escola literária que surge ali em 1189, com o primeiro texto em língua portuguesa, a Cantiga da Ribeirinha, né? Ou a Ribeirinha, ou mesmo Cantiga de Guarvalha, de Paio Soares e Taveroz, lá no final do século XII, 1189, 1198. Essa escola literária vai ter como principal representação as cantigas que eram poesias para serem cantadas ao som do alaúde, ao som da lira, né? Cantigas de amor, cantigas de amigo, e as cantigas satíricas de maldizer e de escárnio. Tá? Então, essa poesia, que é também chamada, que a gente pode dividir em duas, as poesias líricas, as cantigas de amor, que eram poesias palacianas, né? Poesias de nobres. Lembrando que quem fazia essa poesia eram sempre os nobres, e quem lia eram sempre os nobres. A literatura, naquele momento, ela é restrita à nobreza, né? Restrita às pessoas digamos assim, da alta sociedade. Os camponeses, os pobres, não sabiam ler. Quando eles tomavam conhecimento dessas cantigas, ou mesmo das canções de gestas que vão dar origem às chamadas novelas de cavalaria, quando isso acontece, na verdade, eles ouviam nas feiras, ouviam nos locais onde se vendiam os produtos, né? Os produtos, lembrando também que nós temos aí a questão do feudalismo. O feudalismo criava cidadelas, né? Dali fechavam as pessoas naquelas cidadelas e o comércio começa a deixar de existir, passa a existir muito pouco, né? Depois vai haver o renascimento comercial com o também chamado renascimento urbano. Então, no caso aí, nós temos a cantiga palaciana, as cantigas de amor, e temos as cantigas mais populares, que eram as cantigas de amigo, né? Tanto que na cantiga de amor nós temos um ser inacessível, que é a amada, e nós temos um nobre que faz essa música, essa poesia, essa cantiga para uma mulher inacessível, a sua senhora, como ele diz, minha senhor, minha senhora, né? E temos a cantiga de amigo, que também feita por nobres, mas que retratava já uma relação amorosa entre uma mulher do povo, uma camponesa, e um homem também do povo, né? Um homem também do povo, tá certo? E nessa esteira nós temos as novelas de cavalaria, que, baseado nas canções de gestas, que eram
canções que falavam das aventuras de cavaleiros, né, de homens valentes, corajosos, elas vão passar para a prosa, o texto. Então, a chamada as novelas de cavalaria pertencia ao gênero prosa e não ao gênero poesia, narravam esses feitos heróicos. Uma das mais importantes são as novelas relacionadas com as aventuras de Rei Arthur e caso magno, como é o caso, por exemplo, da canção de Rolando e também da canção de Hindenburgo, acho que é mais ou menos assim. Tá? E, claro, aquelas que giravam em torno da tábua redonda das aventuras do Rei Arthur. E mais à frente nós vamos ter o humanismo, que já é uma literatura de transição para o renascimento. Nesse caso, no humanismo, nós vamos ter a figura de Gil Vicente com seus autos, alto da Barca do Inferno, alto da Feira, alto disso, alto daquilo, que já, ainda trazendo uma visão teocêntrica, né, lembrando que no trovadorismo Deus é o centro do universo, a igreja é o centro do universo, mas nós já temos aí um pé na valorização do homem, né? Nós temos um pouco de crítica aí, e nós vamos ter também Dante Alighieri lá na Itália, nós vamos ter também a Divina Comédia, que é talvez a concretização dessa transição, na medida em que ele, Dante Alighieri, poeta quatrocentista, vai buscar lá na Idade Antiga, né? Ele vai trazer para a Idade moderna já, né? Vai trazer a figura de Virgílio, que vai conduzir pelos três elementos, pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, tá certo? É por isso que a gente disse que o humanismo é uma literatura de transição. E aí a gente encerra aqui nossa aula, espero ter colaborado aí nessa revisãozinha com a realização da prova de vocês. Ok? Então a gente se despede agradecendo sempre o seu likezinho lá e até breve.